Uma das maiores incógnitas que carreguei ao longo da minha vida aconteceu antes de eu me casar, quando trabalhava em um pequeno escritório de contabilidade. Deixo claro que era algo reduzido, porque para começar nem sequer contavam com um prédio propriamente dito, mas sim uma casa antiga, embora um pouco grande. Ela foi adaptada para funcionar como um escritório, pois as salas eram os antigos quartos, e no lugar do pátio construíram os banheiros. De certa forma, acho que isso tem a ver com o que aconteceu. O pessoal também não era tão numeroso. Se muito, éramos uns 20 funcionários que comparecíamos todos os dias ali, somando os vários turnos e todo o quadro de empregados. Também havia outros que eram fixos em empresas de sócios e só iam de vez em quando. Não sei se talvez estou dando muitos detalhes, mas minha intenção é que entendam como era o ambiente. E repito, talvez isso tenha algo a ver. Lembro-me muito bem da primeira vez que aconteceu. Foi em uma sexta-feira do ano de 2002, por volta das 4 da tarde, e nesse dia praticamente já não tínhamos nenhuma pendência. Eu estava lendo uma revista sozinha na minha sala quando, de repente, entrou aquela ligação. No início demoraram a me responder e eu fiquei perguntando: "Alô, quem fala?" Mas depois de alguns segundos, do outro lado da linha, soou uma voz robótica, entrecortada. Daquela vez não entendi muito bem o que me disse. Foi uma frase breve e assim que terminou de falar, desligou. Fiquei ali parada, sozinha, pensando que talvez fosse alguma central de propaganda, embora deva admitir que o tom daquela voz me deu medo. Continuei tentando decifrar na minha cabeça aquela frase que escutei, repetindo várias vezes, e lembro que só conseguia entender algo como o gás. Então me levantei e fui buscar meu refrigerante, que tinha deixado na geladeira. Enquanto o servia no meu copo, continuava repetindo o que tinha ouvido. Foi quando me virei para devolver a garrafa ao refrigerador que percebi que o fogão que tínhamos ali tinha uma das bocas abertas. O gás estava saindo e só então senti o cheiro. Imediatamente fechei, abri as janelas e fui até minha colega de recursos humanos contar o que tinha acontecido. Não mencionei nada sobre a ligação, só pedi que lembrasse os outros de não serem tão descuidados com esse tipo de coisa. Passei o dia inteiro pensando nisso e, no fim das contas, depois de ligar os pontos, para mim aquilo que não conseguia entender da chamada havia sido de alguma forma um aviso para eu verificar o gás. Não sei se esse tipo de coisa pode acontecer, mas foi exatamente o que ocorreu. Na semana seguinte, na mesma hora, recebi outra ligação, também em uma sexta-feira. Não é que eu tivesse dado muita importância, porque era comum recebermos chamadas de clientes. Mas ao ouvir aquela voz robótica, novamente percebi que não parecia ser de uma secretária eletrônica ou algo do tipo, mas sim soava como se fosse uma mulher, porque dava para escutar até a respiração antes de falar. Reconheci imediatamente, e dessa vez consegui entender um pouco mais. O tom era claro, robótico como antes, mas inteligível. Embora eu não lembre exatamente as palavras, ela mencionou o número de uma sala do escritório e desligou. Resolvi ir até lá, já que não tinha nada para fazer. Aquela sala ficava sempre vazia nesse horário. Para minha surpresa, vi 2 colegas, ambos casados e com família, se envolvendo intimamente. Ainda bem que os vi antes de entrar. Fiquei sem saber como interpretar aquilo, já que ninguém mais sabia. Me perguntei: por que eu? Por que eu tinha que descobrir isso? Quem fazia aquelas ligações e por que aquela voz soava tão sombria? Guardei esse segredo comigo, mas a partir daí não consegui mais tirar aquelas chamadas da cabeça. O padrão foi o mesmo. Só nas sextas-feiras. 2 semanas depois, outra ligação. Sei que parece estranho, mas tudo isso me aconteceu. Já se passaram muitos anos, mas ainda lembro que essa chamada, em poucas palavras, me dizia para chegar mais cedo na segunda-feira. Achei ainda mais estranho,
e até cogitei que pudesse ser algum tipo de lembrete automático enviado por engano. Na segunda de manhã, porém, só consegui chegar ao trabalho meia hora mais tarde porque a rua onde ficava o escritório estava fechada. 2 carros tinham batido bem em frente e havia guincho, viaturas, uma confusão. Para mim fez sentido aquela ligação. Nas 2 últimas chamadas, insisti em falar com aquela voz. Enquanto ela repetia a frase, eu perguntava quem era, o que queria, mas nunca respondia. Aquela voz apenas dizia a frase no tom robotizado e desligava. Era inútil tentar conversar. Me conformei com aqueles avisos estranhos, embora o que mais me corroía era justamente o mistério. Sei que muitos talvez não acreditem e estão no direito. Eu mesma não acreditaria se não tivesse acontecido comigo. Mas juro que foi real. 2 semanas depois, novamente numa sexta-feira, recebi outra ligação. Dessa vez, a voz disse o nome de uma colega e afirmou: Madalena está grávida. Repetiu 2 vezes com aquele tom macabro. Na segunda-feira seguinte, Madalena realmente anunciou a notícia para todos. O detalhe é que ela mesma contou o que tinha acabado de descobrir. Ou seja, eu soube primeiro por aquela chamada. Não havia como entender o que estava acontecendo. No identificador de chamadas do telefone do escritório, sempre apareciam apenas zeros. Eu tentava retornar, mas não dava. Esse anúncio da gravidez foi a última ligação que recebi. Não sei se foi alguém humano que sabia de tudo ou o quê. Lembrei disso recentemente conversando com meus tios. Eles me contaram que quando se mudaram para um apartamento alugado, quando eram jovens, passaram por algo parecido. Nesse caso, uma voz de uma velhinha muito irritada ligava sempre às 3 da manhã, dizendo palavrões e coisas relacionadas ao apartamento. Às vezes não desligava, mas do outro lado só ficava chiado de estática. Eles diziam que era aterrador ouvir aquela voz, tanto que chegaram a desligar o telefone por um tempo. Anos depois, ao se mudarem dali, contaram isso para o casal de proprietários. Eles, envergonhados, disseram que talvez não acreditassem. Mas a mãe do homem, que havia falecido meses antes de alugarem o apartamento, tinha morrido justamente ali. Era a voz dela que ligava, falando sobre o lugar onde tinha vivido. Por isso meus tios acham que algo parecido pode ter acontecido comigo, só que no meu caso eram apenas avisos de todo tipo. Não me perguntem o que significou, porque nem eu sei. Isso aconteceu há 5 anos, para ser exato. Minha namorada, na época, tinha acabado de se formar na faculdade, enquanto eu já havia me formado 1 ano antes. Nós não estamos mais juntos, mas não ficou nenhum ressentimento entre nós, e eu não me arrependo nem um pouco do nosso relacionamento, mesmo que ele tenha acabado. Ela é metade croata e metade brasileira, e nós 2 sempre falávamos em fazer uma viagem pela Europa depois de terminarmos a faculdade. E se tem uma coisa que você precisa saber sobre a Samara, é que quando ela colocava algo na cabeça, não parava até conseguir realizar. Eu costumava brincar dizendo que era o sangue latino, mas, brincadeiras à parte, esse realmente era o jeito dela. Assim que ela se formou, começamos a planejar as férias de verão com as quais sempre havíamos sonhado. Mas havia um grande problema. Nós 2 estávamos completamente sem dinheiro, então teríamos que fazer tudo no modo mais barato possível. O roteiro que montamos acabou sendo bem ambicioso para 2 pessoas viajando com orçamento apertado. Passaríamos 1 semana na Croácia, terminando com 2 noites em Rijeka, que era a cidade natal dos avós dela. Ela nunca tinha estado lá, mas havia crescido ouvindo histórias da avó sobre o lugar, e eu percebia o quanto ela estava animada em conhecer a terra da família. Como estávamos tentando economizar cada centavo,
Não podíamos pagar hotéis bons, nem mesmo albergues decentes. Então acabamos reservando os Airbnbs e pousadas mais baratos que encontramos em cima da hora. Eram lugares com avaliações de uma estrela e fotos que pareciam tiradas com celular antigo, mas a gente não ligava, pois estávamos felizes só por poder viajar. Zagreb e Dubrovnik foram incríveis, mesmo com nosso orçamento limitado. As cidades estavam cheias de turistas, o que tornava fácil se misturar, encontrar comida barata e atividades gratuitas. Mas Rijeka era diferente. É uma cidade portuária no litoral norte e, embora tecnicamente fique à beira-mar, não é exatamente um destino de praia. Mais importante ainda, definitivamente não era um ponto turístico popular. Andando pelas ruas, era nítido que Samara e eu éramos alguns dos únicos estrangeiros da cidade. Isso deveria ter sido nosso primeiro sinal de alerta, mas, para ser sincero, nós até gostamos daquilo. Ela falava um croata razoável, não fluente, mas o suficiente para se virar, e eu estava pegando algumas palavras aqui e ali. No primeiro dia, simplesmente passeamos, conversamos com os moradores e aproveitamos uma experiência autêntica da Croácia, algo que não se conseguia nas cidades turísticas. Samara era do tipo que conseguia puxar papo com qualquer pessoa, e eu também sou bastante falante, então nos divertimos muito conversando com comerciantes e pessoas aleatórias na rua. Todo mundo parecia simpático, embora eu tenha notado alguns olhares demorados. Não eram aqueles olhares curiosos normais que turistas recebem. Eram diferentes e mais intensos. Mas como ela não parecia se incomodar, achei que era só paranoia minha. No segundo dia, resolvemos nos afastar um pouco do centro para almoçar em um lugar mais autêntico. Samara tinha ouvido falar de uma área de restaurantes através de alguém do nosso Airbnb. Nada sofisticado, apenas um pequeno centro local que, segundo diziam, tinha frutos do mar incríveis. Era uns 15 minutos a pé do centro, passando por ruas residenciais cada vez mais silenciosas. O restaurante em si era simples, apenas um prédio pequeno com algumas mesas e um cardápio manuscrito colado na janela. Mas, no instante em que entramos, percebi que Samara tinha razão sobre a comida. O cheiro era divino, dava para notar que tudo era fresco e caseiro. Sentamos perto da janela e pedimos comida demais. Peixe grelhado, uma massa com frutos do mar, pão e uma garrafa de vinho local que custava cerca de 3 euros. Lembro de pensar que tínhamos achado ouro ao encontrar aquele lugar. A comida estava absolutamente fantástica, melhor do que qualquer coisa que havíamos comido nos restaurantes turísticos, e custava quase nada. Em certo momento percebi que, enquanto comíamos, um grupo de 5 homens entrou e se sentou 2 mesas atrás de nós. Eles tinham uma aparência estranha, do tipo de gente que você atravessa a rua para evitar em qualquer país, mas estavam apenas comendo, sem prestar atenção em nós, pelo que pude notar. Na verdade, até me surpreendi por não tê-los notado antes. Devia estar distraído com a comida ou com a conversa. Não dei muita importância, apenas achei meio irritante o quão alto eles falavam. Estávamos no meio da refeição, conversando normalmente, quando Samara de repente ficou em silêncio. Ela olhava para o fundo do restaurante na direção daqueles homens e algo no rosto dela havia mudado. Antes que eu perguntasse o que havia de errado, ela se inclinou e disse baixinho que precisávamos sair dali imediatamente. Sussurrei perguntando do que ela estava falando, mas ela já pegava a bolsa. Disse que estava falando sério e o tom da voz dela me fez entender que era melhor obedecer. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo, mas ela não era do tipo que se desesperava sem motivo. Ela falava a língua, conhecia melhor a cultura do que eu, então se dizia que precisávamos sair, havia um bom motivo. Peguei algumas cédulas de cuna e joguei na mesa, bem mais do que nossa conta custava, e a segui até a porta. O tempo todo eu esperava que ela explicasse, mas ela só andava cada vez mais rápido, praticamente me puxando pelo braço. Quando finalmente chegamos do lado de fora, exigi saber o que estava acontecendo.
Ela olhou de volta para o restaurante e disse que tinha ouvido aqueles homens conversando. Eles falavam sobre o que iriam fazer com a gente, com ela especificamente. A voz dela tremia e isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Ela disse que ouviu um deles falar que nos separariam primeiro e que um tal de Lucas saberia o que fazer. Ela também ouviu outras coisas que prefiro nem repetir, mas a mensagem era clara. Precisávamos voltar ao centro da cidade imediatamente. Sugeri que talvez fosse uma piada, mas ela balançou a cabeça e disse que eles não falavam do que queriam fazer, e sim do que iam fazer. Ela teve a impressão de que aquilo era algo rotineiro, não apenas fantasia. E eu acreditei nela. Foi aí que cometi o erro de olhar para trás. Os 5 homens estavam agora do lado de fora, observando a gente sem a menor disfarçatez. No instante em que me viram encarar, começaram a andar em nossa direção. Agarrei a mão dela e disse que estavam nos seguindo. Sem falar nada, começamos a correr. Não caminhando, não andando rápido, e sim correndo em disparada, rumo ao centro. O problema era que estávamos muito mais longe do que eu pensava, e as ruas até lá eram quase todas residenciais e desertas. Ouvi passos atrás de nós e, quando olhei, os 5 homens corriam atrás da gente. Não havia mais disfarce, estavam claramente nos perseguindo. Foi aterrorizante. Tinha mais preparo físico que eu, mas de alguma forma consegui acompanhá-la, provavelmente por pura adrenalina. Corremos o que pareceu uma eternidade, virando em ruas aleatórias, torcendo para estarmos indo na direção certa. Depois de uns 10 minutos da corrida mais intensa da minha vida, finalmente começamos a ver outras pessoas nas calçadas e a ouvir carros. Assim que chegamos na área movimentada, eles pararam de nos seguir. Olhei para trás mais uma vez e os vi parados a uns 2 quarteirões, apenas nos observando, mas sem se aproximar mais. Parecia que sabiam que não poderiam fazer o que planejavam com tantas testemunhas por perto. Nós 2 estávamos sem fôlego, tremendo de adrenalina. Ela chorava discretamente, tentando disfarçar. Nunca a tinha visto tão assustada, e isso deixou tudo ainda mais real. Entramos em um café na Praça Central e nos sentamos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Foi então que um croata mais velho na mesa ao lado, que devia ter ouvido nossa conversa em inglês, se inclinou e perguntou se estávamos bem. Quando explicamos, ele apenas balançou a cabeça e nos chamou de idiotas. Não de forma ofensiva, mas como se não acreditasse no quão ingênuos tínhamos sido. Disse que turistas não deviam andar sozinhos naquela parte da cidade, especialmente estrangeiros tão óbvios como nós. Quando Samara descreveu o restaurante, a expressão dele ficou ainda mais séria. O que ele disse me deixou tonto. Contou que tínhamos basicamente entrado em um ponto conhecido de encontro de criminosos locais, ligado a um grupo de crime organizado da região. Parecia genuinamente preocupado, como se tivéssemos escapado de algo muito ruim. Mencionei a ideia de avisar as autoridades, mas ele apenas riu e não deu mais detalhes. Então pagou o café e saiu logo em seguida. Samara e eu também não demoramos. Voltamos direto para o Airbnb e o resto da viagem ficou arruinada. Ficamos assustados demais para sair, exceto para buscar comida perto do centro. No último dia, passamos apenas trancados, assistindo TV no meu notebook e contando as horas até o voo. Hoje sou extremamente grato por Samara ter tido a presença de espírito de nos tirar dali na hora certa. Se ela não tivesse entendido o que aqueles homens diziam, ou se tivesse hesitado por um instante, não sei o que teria acontecido conosco. É uma daquelas experiências que fazem a gente perceber o quão rápido um dia normal pode se transformar em algo genuinamente perigoso, principalmente em um lugar desconhecido onde não se entendem as dinâmicas locais. Ainda me sinto meio idiota por ter sido tão despreocupado em um país estrangeiro. Sei que esse é um dos maiores perigos,
especialmente quando você não se parece nada com um morador. Nós quase não falamos sobre o ocorrido depois de voltar, mas sei que nos afetou. Minha ex sempre tinha sido destemida para viajar e explorar novos lugares, mas acho que aquele dia em Rijeka mudou algo nela. Digo isso porque com certeza mudou algo em mim. Meu avô só uma vez me contou a forma como o pai dele desapareceu. É uma história que minha mãe já tinha me contado, mas só de maneira muito superficial, e disse que não era a ela que cabia me contar aquilo. Foi numa tarde tranquila, depois do almoço. Estávamos no quintal, ele ficou olhando as galinhas ciscando a terra e então falou baixinho comigo, como se ainda pudesse haver alguém mais escutando. Ele disse: "Vou te contar uma vez, mas você não pode me perguntar de novo depois." Disse que ele e sua família viviam perto de uma imensa fazenda já extinta aqui no sul. Eles moravam numa casinha no morro, onde cuidavam de seus bichinhos e plantavam o necessário como milho, feijão e abóbora. A vida era simples e suficiente, e isso já bastava para despertar algo ruim dentro de certos vizinhos. Meu avô dizia que a inveja de uma pessoa má não faz barulho no começo, mas trabalha sem descanso. Trabalha, trabalha e trabalha. Poucas coisas são tão perigosas na vida quanto a inveja que apodrece por dentro. Mais acima de onde eles moravam, quase onde começava o mato chamado Estúpido, viviam uma senhora e suas 2 filhas. Ninguém precisava dizer que eram más, as pessoas já sabiam. À noite saía fumaça da casa delas, quando em todas as outras já não havia mais fogo. Às vezes, ao amanhecer, no caminho que passava em frente à casa, apareciam coisas estranhas como pedrinhas arrumadas em formas esquisitas, fios vermelhos enroscados num galho, ou um pássaro morto com as patas amarradas. Meu avô e seu irmão, que eram bem pequenos na época, morriam de medo delas. Uma das filhas sempre os cumprimentava com um sorriso estranho e dizia: "Ei, moleques, mandam lembranças para o seu pai?" Eles nunca levavam o recado. Mesmo sendo crianças, sabiam que não eram bons desejos, que não era dito com boas intenções. O pai do meu avô, segundo ele contou, era um homem sério e só tinha olhos para sua mulher. Se cruzavam com aquelas mulheres no caminho, ele olhava para o chão ou para o céu, mas nunca para elas. Uma vez a mais velha lhe falou de longe e ele simplesmente seguiu em frente, como se não tivesse escutado. Um dia a mãe do meu avô precisou descer até a casa de uma conhecida para cuidar de uma tia doente. Ela já era bem idosa e de tempos em tempos ficava acamada, com todos pensando que ia morrer, mas ela sempre durava mais. Essa era mais uma dessas vezes em que de repente não conseguiu levantar da cama. Já na casa da tia, sua mãe preparou comida e antes que escurecesse, disse aos filhos que levassem um prato até a casa para o pai deles. Os 2 ficaram contentes, pois adoravam se sentir úteis. Lá iam meu avô e seu irmãozinho, bem baixinho para a idade, mas sempre grudado nele. Quando estavam chegando em casa, viram 2 das mulheres saindo apressadas de lá, como se tivessem se assustado ao vê-los. Os 2 irmãos se entreolharam e apressaram o passo. Dentro da casa encontraram o pai sentado num banco olhando para o nada. A boca estava aberta e os olhos não piscavam. A outra mulher, uma das filhas, a que sempre os cumprimentava, estava de pé ao lado dele, dando-lhe na boca um caldo que cheirava a carne. "Esperem", disse ela. "Já está quase terminando." Meu avô contou que a risada que aquela mulher soltou foi o que fez o ódio superar o medo que sentiam. Eles se atiraram sobre ela e a arrastaram para fora. A mulher ria baixinho, como se nada fosse, e meu avô ficou com o cheiro de algo muito doce gravado na memória. O irmão ficou ao lado do pai tentando fazê-lo reagir,
e meu avô desceu correndo para buscar a mãe. Na casa da tia, em meio ao cheiro de remédios caseiros e ao burburinho das vizinhas, conseguiu contar o ocorrido assim que recuperou o fôlego. A tia segurou o braço da mãe dele e pediu que não se metesse com aquelas mulheres, que nada de bom sairia disso. Ainda assim, subiram as duas, até mesmo a tia doente, com ele atrás. Encontraram o pai com febre muito alta e sem responder a nada. Por lá não havia médico, então no terceiro dia, vendo que ele não melhorava, a mãe decidiu ir buscar um no ônibus da manhã. Meu avô insistiu em acompanhá-la até o ponto e depois voltou correndo para casa. Quando chegou, encontrou o irmão chorando. Ele disse que o pai havia se levantado e ido embora, com os olhos em branco, como se não o ouvisse. Contou que tentou segurá-lo, até se agarrou a uma perna dele, mas não conseguiu detê-lo. "Para onde ele foi?" perguntou meu avô. O irmão apontou para cima em direção à casa das 3 mulheres. Meu avô correu como só se corre quando a morte paira, e ainda conseguiu ver de longe o pai subindo a trilha, como se estivesse sendo chamado, caminhando reto, sem olhar para os lados. O viu chegar até a casa, alguém abrir a porta e fechá-la logo depois. Não conseguiu ver quem abriu, mas pareceu que a porta se abriu sozinha. Meu avô chegou 2 suspiros tarde demais. Ele bateu na porta com o punho, depois com as 2 mãos, depois a chutou, gritou e nada. O irmão havia descido para avisar o pessoal, e meu avô ainda estava diante da casa quando chegaram a tia doente e 2 policiais. Eles arrombaram a porta, revistaram o quarto, a cozinha, abriram um baú, bateram o chão com o fio do facão, enfiaram as mãos atrás do fogão, mas não havia ninguém. Meu avô reparou no fogão. Havia brasas ainda mornas e um prato virado com restos de caldo. A cama estava com o lençol amassado, como se alguém tivesse acabado de sentar. Horas depois, quando finalmente a mãe voltou com o médico, meu avô saiu para encontrá-la no caminho. Não soube que palavras usou para explicar o que havia acontecido, e os 4 subiram até a casa no morro. A mãe não esperou ninguém. Correu até a porta, empurrou e ficou imóvel lá dentro. O médico espiou atrás e a tia levou a mão à boca. Meu avô entrou de novo. A casa estava vazia, mas não vazia como de manhã. Estava vazia de outro jeito. Dentro havia terra, barro seco nos cantos e teias de aranha nas janelas, como se estivesse abandonada havia muito tempo. Não havia fogão, não havia cama e até o chão rangia diferente. Meu avô dizia que o pior não foi não encontrar o pai, mas perceber que também não havia mais lugar onde procurá-lo, como se de um momento a outro não apenas aquelas mulheres tivessem desaparecido, mas também qualquer rastro delas. Os policiais passaram de prometer encontrá-lo a apenas dar de ombros quando a mãe do meu avô perguntava. Alguns vizinhos juraram ter visto sombras no mato, e outros preferiram não falar. A mãe do meu avô então colocou o seu chale preto, um que nunca mais tirou, e jamais voltou a subir até aquela casa no morro. Quando meu avô terminou de me contar, ficou em silêncio. Disse que nunca mais viram o pai dele, nem as 3 mulheres. E que se alguém perguntasse pela casa lá em cima, diziam que ainda estava lá, mas ninguém sabia apontar exatamente onde. Com o tempo, todos foram esquecendo. Levaram meu pai com um caldo, disse no fim, como quem repete algo que não entende. Depois apenas me pediu outra xícara de café, sem me dar tempo de perguntar nada. Eu também não quis perguntar mais nada. Ele nunca mais tocou no assunto. E eu sei que essa é uma história de terror e, ao mesmo tempo, muito triste. Mas aquela tarde em que ele me contou está entre as lembranças mais vivas que tenho do meu avô. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu avô, quando era jovem,
Trabalhou por um tempo como vigia no cemitério do seu povoado. Não era um trabalho do qual ele gostava de falar, e de fato só mencionava de vez em quando como se fosse algo que preferisse deixar enterrado, igual aos defuntos de lá. O cemitério ficava nos arredores, onde terminava a última rua de casas e começava o silêncio. Era um lugar simples, com algumas covas de terra com cruzes de madeira, outras com lápides de pedra e cruzes de ferro. Durante o dia as pessoas iam e vinham, mas à noite, quando fechavam os portões, o silêncio era diferente. Ele dizia que o contratavam principalmente nas épocas em que mais gente visitava, porque nunca foi um emprego fixo. Ia mais quando havia enterros de pessoas melhorzinhas de vida, temendo que alguém tentasse abrir uma cova para tirar o que tivesse sido enterrado junto com o falecido. Eram tempos difíceis e havia gente sem medo de fazer esse tipo de coisa. Meu avô tinha um pedaço de ferro na pequena casinha do vigia, logo na entrada. Deram a ele uma lamparina a óleo, um facão e um apito. Isso era tudo. E nunca aconteceu nada fora do comum, até uma noite de chuva. Ele dizia que estava deitado, ouvindo a água bater no telhado, quando escutou passos bem nítidos. No começo achou que era ilusão, mas eles estavam lá, passos sobre a brita molhada, lentos e arrastados. Então voltou a ouvi-los mais perto. Levantou-se, pegou a lamparina e saiu. No meio da chuva viu a silhueta de um homem, encurvado, carregando um saco nas costas. O saco se mexeu um pouco, como se houvesse algo vivo dentro. Meu avô pensou que fosse um ladrão, alguém que tinha entrado para roubar. Ele gritou, mas o homem continuou andando em linha reta, como se não tivesse escutado. Então ele o seguiu entre as cruzes e as lápides. O homem chegou até uma cova aberta, recém-cavada, e foi quando meu avô viu com clareza que o que carregava no saco não era objetos. Era um corpo humano que se dobrava a cada movimento. O homem tirou-o do ombro e, sem esforço algum, colocou dentro da cova. Depois começou a cobri-lo com terra, como se tivesse estado esperando exatamente por aquele momento. Meu avô sentiu um arrepio e ia dar um passo à frente, mas nesse instante o homem levantou a cabeça e, mesmo com a luz fraca da lamparina, jurava que o que tinha diante de si não era um rosto comum. Era pálido, sem expressão, como uma máscara do que um dia foi humano. Ele não soube dizer se deixou a lamparina cair ou se ainda a segurava na mão, só sabe que correu. Foi até o povoado procurar um policial, o acordou e voltaram juntos, dispostos a verificar de novo, agora com a arma do policial e uma lanterna mais forte. Entraram no cemitério e foram direto à cova. A terra estava intacta, nivelada, coberta pela chuva. Nada além disso. Não havia sinal de que alguém tivesse mexido ali, nem de que aquilo que meu avô tinha visto claramente tivesse acontecido. Revistaram os arredores, buscaram pegadas, mas não havia nada, só a água caindo e a lama que já começava a se formar nos corredores. O policial, meio irritado, disse que ele provavelmente tinha adormecido e sonhado tudo, mas meu avô nunca acreditou que fosse sonho. Ele dizia que ainda lembrava do som do corpo caindo dentro da cova. Naquela noite ele não voltou a se deitar e ficou sentado ali com o facão na mão até o amanhecer. Pouco depois deixou o trabalho e nunca contou exatamente por quê, pois tinha vergonha de admitir. Mas foi por causa do que aconteceu naquela noite, da visão daquele homem carregando um corpo sob a chuva. Quando contava a história, sempre ficava em silêncio no final, como se esperasse que alguém lhe perguntasse algo, mas ninguém perguntava. Porque se o que ele viu não foi um ladrão nem um homem vivo, então só restava pensar que tinha presenciado algo que já não pertencia a este mundo. Boa noite, aqui quem fala é Eduardo, de Honduras.
Quero compartilhar com vocês algo que me aconteceu há uns 5 anos em um jardim de infância, que posso dizer com certeza que é amaldiçoado. Tudo começou quando meu pai conseguiu um emprego como vigilante nesse lugar. Desde o início, os outros guardas o advertiram. Se puder ir acompanhado, é melhor, pois não é recomendável estar sozinho. Lá acontecem coisas que ninguém consegue explicar. Contaram a ele que, algum tempo atrás, haviam assassinado uma criança dentro dessas instalações e que, além disso, alguns anos antes, outro vigilante tinha morrido ali mesmo em circunstâncias misteriosas. Levando essas palavras a sério, meu pai decidiu não se arriscar, pelo menos não sozinho. Na primeira noite, levou com ele meu irmão mais velho. Quando voltaram no dia seguinte, os dois estavam pálidos. Eles nos contaram que ouviram passos no forro falso do jardim de infância, como se alguém estivesse andando por cima. O estranho é que aquele teto falso não suportava nem o peso de uma pessoa deitada, e mesmo assim os passos soavam firmes, pesados, como se fossem de um homem adulto percorrendo os corredores. Depois dessa experiência, nenhum dos meus irmãos quis voltar a acompanhá-lo. Foi então que chegou a minha vez, e sem exagerar, essa foi a pior fase da minha vida. Nas primeiras noites eu apenas ouvia aqueles passos, o que já era assustador o suficiente. Mas com o passar das semanas as coisas pioraram. Comecei a ver sombras, e entre todas havia uma em particular que se tornou constante. Sempre aparecia exatamente às 11h40 da noite, parada diante da janela. Mesmo com o foco de luz aceso lá fora, iluminando parte do lugar, aquela figura parecia mais escura que a própria noite. Media cerca de 2 metros e, embora não tivesse olhos ou traços definidos, eu sentia claramente que me observava através do vidro. Essa aparição se repetiu várias noites seguidas. A última vez que vi essa sombra, eu estava deitado, sentindo aquele olhar cravado em mim. Virei-me em direção à janela e lá estava ela, igual a sempre. Fechei os olhos de medo, esperando que ao abri-los já não estivesse mais ali. Quando olhei de novo, aquela coisa já não estava do lado de fora. A sombra estava dentro do quarto, a poucos passos de mim. Fechei os olhos outra vez, desesperado, rezando em silêncio, apertando os dentes e os punhos para não olhar. Quando finalmente reuni coragem para abrir novamente, a sombra estava mais perto, quase em cima de mim. Não sei de onde tirei forças, mas me levantei, corri para acender a luz, e foi nesse instante que ouvi uma risada arrepiante que até hoje não consegui esquecer. Uma risada que, vale dizer, também foi ouvida pelo meu pai, que se levantou assustado, perguntando o que estava acontecendo. Eu estava tão pálido e suando frio que mal conseguia falar. Quando consegui me acalmar um pouco, contei a ele o que tinha visto. Meu pai, com um olhar sério, me disse: "Filho, eu acredito em você, porque eu também já vi essa maldita sombra." Passaram-se alguns meses sem que nada mais grave acontecesse, até que tudo voltou em uma noite de novembro. Uma noite ventosa que ficou marcada na minha mente como uma tatuagem. Como de costume, me deitei sobre uma coberta que meu pai havia levado para mim. Lembro que dessa vez ele colocou diante de mim uma cadeira velha, uma que já estava no jardim de infância havia anos. Alguns trabalhadores até comentavam que essa cadeira costumava se mover sozinha, coisa que, infelizmente, eu não recordei naquele momento. Já de madrugada, meio adormecido, comecei a sentir novamente a mesma sensação. Alguém me observava. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que vi foram pequenos sapatos balançando, como se alguém estivesse sentado naquela cadeira mexendo os pés. Fechei os olhos com força, repetindo para mim mesmo que não era real. Mas quando voltei a olhar e levantei a vista, consegui distinguir um menino sentado à minha frente. Ele não tinha boca nem nariz, apenas buracos escuros e profundos no lugar do rosto. Fiquei em silêncio. Talvez tenham sido apenas 30 segundos, mas para mim pareceram uma eternidade.
Com o coração acelerado, prestes a gritar por ajuda, um vento forte entrou pela janela e, em questão de segundos, o menino desapareceu diante de mim. Naquela noite ou nas seguintes, não consegui dormir. Passei a vê-lo correndo pelos corredores e não era só eu. Meu pai também chegou a vê-lo. Às vezes até ouvíamos alguém nos chamar pelo nome no meio da madrugada, com vozes que, embora parecessem as nossas, não eram. Assim se manteve esse pesadelo por mais de 3 anos, até que finalmente transferiram meu pai para outro local. Desde então, nunca mais voltamos àquele jardim de infância, mas cada lembrança continua tão vívida que ainda hoje me estremece contar. O que vou contar agora é a experiência mais estranha que já vivi. Meu nome é Mary, e minha amiga Carol e eu estávamos dirigindo da Flórida para Nova Jersey alguns meses atrás. Estávamos voltando da casa de alguns amigos que estudam lá. Foi uma viagem muito divertida, mas Carol e eu precisávamos retomar nossas vidas. A ideia era que a viagem de carro fosse divertida, um tipo de road trip só para nós duas, cheia de lanches, música e tempo para colocar a conversa em dia. Pensando agora, provavelmente teria sido melhor ficar mais uma noite na casa dos nossos amigos, mas eu queria voltar para casa. Planejamos fazer a viagem toda de uma vez, sem parar, dirigindo durante a noite e até a manhã seguinte. Algumas horas depois do nascer do sol, minhas costas começaram a doer de ficar tanto tempo na mesma posição. Falei para a Carol que devíamos parar em algum lugar para descansar, abastecer o carro e talvez comer algo antes de continuar. Passamos por algumas saídas na estrada antes de decidir entrar em uma cidade que parecia ser turística. Por mais que eu tente, não consigo lembrar o nome da cidade. Era o tipo de lugar que você espera encontrar como ponto turístico, com placas indicando atrações e prometendo lojas únicas ou histórias locais. Mas assim que entramos, senti que havia algo de errado. As ruas estavam vazias e os prédios pareciam ter visto dias melhores. Estavam um pouco deteriorados demais para um lugar que supostamente recebia turistas. É difícil explicar a sensação, mas era o tipo de lugar onde você sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que é. Tenho certeza de que todo mundo já teve essa sensação. É como dirigir por uma cidade fantasma, onde as placas das lojas ainda estão lá, mas tudo parece claramente abandonado. No entanto, era ainda mais estranho, porque as coisas não estavam realmente abandonadas, só pareciam estar. Não era um clima de assombrado, mas havia algo estranho o suficiente para permanecer na minha mente desde então. Nossa primeira parada foi em uma loja de conveniência. Tivemos que dirigir um pouco para chegar ao que parecia ser o centro da cidade. Paramos para esticar as pernas e comprar algo para beber. Entramos e a loja parecia normal por dentro. Carol queria encontrar uma bebida específica, mas ficou frustrada ao perceber que não havia. Ela é um pouco dramática, então resolvi acompanhá-la e concordei em tentar outro lugar. Eu ainda queria minha Gatorade, então fui ao balcão para pagar. A atendente era uma mulher de talvez 40 anos, com cabelo castanho escuro e um pouco alta, tudo muito normal. Lembro-me dela porque estava usando suspensórios, algo que não costumo ver. Paguei pela bebida e saímos. Carol apontou para outra loja de conveniência do outro lado da rua e decidimos tentar a sorte lá. Mas quando entramos, meu estômago literalmente afundou. A atendente era idêntica à mulher da primeira loja. Mesmo cabelo, mesmo rosto, mesma altura, tudo igual. Fiquei parada, olhando para ela. Eu podia sentir que estava deixando-a desconfortável. Finalmente perguntei se ela tinha uma irmã gêmea ou algo assim. Ela me olhou de um jeito estranho, quase cético, e disse que não tinha irmãs e era filha única.
Ela estreitou os olhos e comentou que era uma pergunta estranha. O que, admito, era mesmo. Aquela sensação de déjà vu tomou conta de mim e saí da loja arrastando Carol comigo. Expliquei para Carol o que aconteceu e perguntei se ela tinha percebido a semelhança. Ela disse que não se lembrava da outra atendente e achava que eu estava apenas cansada da viagem. Mas eu sabia o que tinha visto e decidi provar. Voltamos correndo para a primeira loja de conveniência, mas a mulher lá dentro era completamente diferente. Ela era baixa, tinha cabelo claro e parecia mais velha. Não havia absolutamente nenhuma chance de confundi-la com a outra. Parecia até que eu tinha imaginado tudo. Carol sugeriu que eu esquecesse isso, mas insisti que não estava alucinando. Relutantemente, deixei para lá. Precisávamos de gasolina, então paramos no primeiro posto que vimos. O lugar estava vazio. Havia apenas nosso carro, as bombas e um pequeno prédio onde se pagava. Entramos e Carol procurou a bebida, mas, claro, não a encontrou. Paguei, esperei por ela e saímos. Não ficamos lá mais do que alguns segundos, mas quando saímos algo estava estranho de novo. O posto de gasolina, que estava completamente vazio momentos antes, agora estava lotado. Carros ocupavam todas as bombas e havia até filas, como se tivéssemos entrado no posto mais movimentado do estado. Todos os lugares do estacionamento estavam cheios também. Para piorar, parecia que todas as pessoas estavam nos encarando enquanto caminhávamos até o carro. Foi extremamente desconfortável. Desta vez, Carol concordou que algo estranho estava acontecendo. Ambas sentimos que era como se tivéssemos saído da realidade por um instante. Decidimos esquecer a comida e voltar direto para a estrada. Dirigindo, o silêncio dominou por um tempo. Nenhuma de nós queria admitir, mas estávamos inquietas. Quando finalmente falamos sobre o ocorrido, um carro nos ultrapassou. Um Toyota Sienna com o para-brisa rachado, algo impossível de não notar. Pouco tempo depois, vimos o mesmo carro nos passar de novo. Não era possível. Como ele poderia ter nos ultrapassado novamente? Aquela viagem nunca fez sentido. Até hoje parece um sonho, mas eu sei que foi real. É uma história que nunca consigo tirar da cabeça.